Bom dia a todos. É mais uma vez um prazer estar com este grupo Cultura e Política para discutirmos temas tão importantes na atualidade, nestas manhãs de domingo. Hoje teremos o prazer de receber a professora Zelma Madeira. A nossa convidada é professora da Universidade Estadual do Ceará e coordenadora do CEPIR, Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial. Antes de passar a palavra para a doutora Zelma, vou então passar a palavra para o doutor Valton. Um bom dia a todos. Eu queria agradecer a professora Zelma por aceitar o nosso convite e participar aqui desse debate, dessa discussão. Também dizer que essa preocupação não é atual, não é porque os movimentos antirracistas estão acontecendo no mundo, é porque nós já tínhamos pensado nessa possibilidade. O racismo não é de ontem, mas é algo que vem de longa data. Não esqueço o livro do escritor extraordinário senegalês, o Frantz Fanon, que escreveu, se o título está errado, me corrijam, Desgraçados da Terra, que é prefaciado pelo Jean-Paul Sartre. Numa frase lapidar, ele diz: é-se branco quando se é rico, e é-se rico quando se é branco. Li isso há muitos anos atrás e nunca mais esqueci do que é capaz a estupidez humana. Portanto, professora Zelma, quero lhe passar com muita satisfação a palavra. Bom dia, muito obrigada. Eu quero inicialmente agradecer o convite feito pela minha grande amiga, professora doutora Alessandra Xavier, pela qual eu tenho uma grande admiração, é minha grande amiga, né, lá da UES, eu sou da UES, então nós nos conhecemos por lá, é uma pessoa maravilhosa. Então, ela me fazer um convite, eu jamais recusaria, né? Então, eu quero expressar o meu contentamento de vir conversar com vocês sobre a questão racial no Brasil e dizer que é um prazer mesmo estar aqui pautando um tema que na sociedade brasileira nós temos mais de 90 anos que esse tema é silenciado. Falar sobre raça é quase um tabu no Brasil. As posições sociais desiguais aparecem como fosse desígnio da natureza. A negação do preconceito, e deste preconceito em ação, que é a discriminação, como fosse mais brando aqui no Brasil, né? Então, há para alguns a predominância de um racismo silencioso que se encontra por trás de uma suposta garantia da universalidade da igualdade na lei. E aí joga para o terreno do privado toda e qualquer discriminação. Então, nós somos sempre tidos como pessoas complexadas, não foi isso que eu quis dizer, você não entendeu bem, né? Então, a raça, para mim, para nós, estudiosos das questões raciais, e como uma mulher negra, como uma ativista da luta antirracista, a raça é um dos eixos centrais para explicar a formação social brasileira, juntamente com a classe social e gênero. Então, define, sim, as posições de homens e mulheres nessa mesma sociedade, na estrutura social. Então, para falar sobre essa questão, nós temos que dar uma volta e ver qual o projeto de colonialidade, a forma como se estruturou e aqui se manifestou a escravidão moderna, esse trabalho compulsório. Não dá para ver nenhuma cena da escravidão na qual os cativos, os escravizados, não estejam nesse trabalho compulsório da opressão e da superexploração, né, que serviu como acumulação primitiva de capital. E se configurou um projeto de nação que nós temos nos debatido, racista e antinegro. Então, creio que com a abolição, e aí eu dialogo com a consorte quando ela chama a atenção para nós, dizendo que para a consciência nacional resgata-se com a extinção da escravidão a dívida brasileira para com os negros e negras, que a partir de então puderam se integrar à sociedade como homens livres, com iguais direitos aos demais. Sendo que seu futuro neste país, a partir de então, dependeria apenas do seu esforço. Então, a gente tem que colocar e entender
que após a abolição é como se nós tivéssemos sido chamados, ei, negrada, ei, ex-cativo, ex-escravizado, vamos botar as coisas aqui evidente. A partir de agora não tem mais escravidão, todo mundo é livre, vocês vão se inserir. E se vocês não conseguirem, aí o problema é de vocês. Porque o Estado ele vai transferir aos ex-cativos, aos ex-escravizados, seus descendentes, total inteira responsabilidade pela sua sobrevivência, expressando seu total desinteresse pela reprodução, quer física ou cultural, né, dessa nação. Então, isso tem que ficar evidente. Tem que saber como que, após a abolição, esses libertos e aptos a venderem livremente a sua força de trabalho, porque se erguia uma sociedade que se urbanizava e se industrializava, então essa almejada liberdade, é preciso dizer, não garantiu para que se integrasse de fato ao proletariado. Então nós não nos configuramos como classe trabalhadora, como classe laboriosa, no dizer de Florestan Fernandes, não servimos sequer para ser escória da escória, né, desse proletário do Exército Industrial de Reserva. Então, a sociedade capitalista, a questão racial, se constituiu e se constitui ainda como um nó que amarra a questão social. Não fomos tratados como classe laboriosa, como classe trabalhadora, nem podemos compor o Exército Industrial de Reserva e foram classificadas como classe perigosas. Portanto, tratadas como um perigo à ordem burguesa. Nós saímos como marginália. Então, o tratamento dado para nós foi dois viés, ou pela via da repressão, que é a polícia, e aí é que vai dar margem ao encarceramento em massa, mais de 66% dos presos, seja nos presídios femininos, no masculino ou dos adolescentes, centro socioeducativo, estão abarrotados de negros, pretos e pardos. Então, nós precisamos entender que dentro do nosso desemprego, só para a gente poder ver mais quase 3 milhões de desempregados, 64% são de pretos e pardos. Então, isso é preciso pensar que a abolição, ela não é só herança. A abolição é recriação. Ela se faz viva. Não é? Então, é isso que aconteceu no pós-abolição. Então, no dia 13 de maio, a preocupação da elite brasileira e do Estado brasileiro não era com política de reparação, mas com o pacote anticrime do que faria com este bando de negros e negras agora libertos. Então, a forma como negros e negras passam a ser tratados vai sofrer uma reconfiguração. Vai ser tratado de uma outra forma que a gente chama de racismo estrutural. É aí essa outra forma que vocês agora não são mais cativos, vocês não são escravizados. Então, este racismo é que dá margem para as persistentes, insistentes desigualdades raciais. Então, preciso dizer que o racismo ele opera de uma forma sistemática, de discriminação que tem a raça como fundamento. E que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, que culminam em desvantagem ou privilégio para indivíduos, a depender do grupo racial ao que ele faz parte. Aí eu dialogo com o Silvio Almeida, naquele livro que ele diz o que é racismo estrutural. Então, nós precisamos tratar o racismo para além de uma análise individualista ou institucionalista, porque para nós o racismo é estrutural. Ele estrutura a produção e a reprodução da vida. E ele aparece como algo normal. Ele molda a maneira de nós vermos o mundo, de termos os nossos afetos e como nós vamos fazendo a introjeção da naturalização da raça. A gente sabe que a raça não tem sustentação biológica, mas quando nós falamos de raça, é em termos social e político, porque raça, ela escalona, ela classifica os seres humanos. E aí nós vamos ver a forma como esse racismo, embora seja um problema planetário, mas ele vai ganhando especificidades e particularidades a depender do país. Então, no Brasil, nós temos visto as persistentes e as insistentes desigualdades raciais, e eu acho que eu socializei um artigo que a gente publicou na revista Serviço Social e Sociedade sobre essas desigualdades raciais, no campo da educação, no índice das violências,
experiência no campo da representação política, e aí teve gente no início da reunião, né, nos preâmbulos, dizendo que a Alessandra deveria ser a nossa candidata, né, e aí dizer da representação política de negros e negras também se configura e retrata esse racismo estrutural, a dimensão do mercado de trabalho, a distribuição de renda, a condição de moradia e de saúde. Então, a gente poderia passar o dia todinho a tratar dessas desigualdades. Eu vou pegar e apanhar mais só dois aspectos, que eu acho que são nesses dois onde se instaura o racismo de uma forma perversa e violenta, né? E que mexe com toda a organização econômica de um país, que é o campo da educação e o campo do trabalho. Então, é preciso dizer que a educação sempre foi uma área prioritária para as famílias negras. Nós temos apostado, né, nos processos educacionais. E aqui reside a minha experiência de vida. Eu sou do Piauí, eu sou de Teresina, do interior, né, do Piauí, mas a gente foi muito pequena, eu fui pequena para Teresina. Então, a gente precisa dizer que eu sou filha de uma costureira e sou filha de um homem da construção civil, um trabalhador. E ele dizia para nós que a única saída que nós tínhamos, a escapatória em cenário de pobreza e ser negro, família negra e pobre de trabalhadores, era aposta nos processos de educação. Na infância, eu detestava ir para a escola. A escola, para mim, representava um lugar de sofrimento. E aí, lá eu não podia ser eu. Eu era estrangeira na minha terra. E aí, eu dei muito trabalho aos meus pais. Eles me batiam, eles não tinham toda assim, meu bebê, minha filhinha, me diga o que é que você sente, porque você não quer ir para a escola. Então, na verdade, eles ficavam muito preocupados e, às vezes, chegavam, me batiam, porque eu testava todo dia o limite da paciência deles. E eles diziam que eles iam me mostrar como eu tinha que prestar. Você vai prestar. Nós vamos lhe mostrar como você vai prestar. Prestar para os meus pais era estudar. É estudo, né? Estudo como tudo. Então, eles saíram vitoriosos, creio eu. Fiz o mestrado, meu doutorado, aqui no programa de pós-graduação em Sociologia, e eu digo que eu sou egressa desse programa, fiz especialização, fiz mestrado, fiz doutorado na UFC. Então, certamente, isso não é que... Isso mudou um pouco o meu destino, mudou a posição dos meus pais, do que eu tenho hoje, mas isso, na verdade, não me retira de sofrer o racismo todos os dias. E dizer que foi muito difícil permanecer, não no sentido vitimista, não é isso que eu estou aqui com mimimi, mas é só dizer da dificuldade na condição de mulher negra, de pobre, de periferia. Eu residia na região metropolitana de Fortaleza e Caucaia, então era muito difícil permanecer ali. Permanecer num programa, isso eu estou falando do racismo nos processos educacionais. Era muito difícil. A forma como eu era vista ou não vista, invisível ou de uma forma estereotipada por alguns professores, mas eu sempre olhei as coisas com o viés da contradição. Eu acho que todo lugar que tem vulnerabilidade também tem potência e tem possibilidade de resistência. Não fácil, mas em meio dessa contradição, alguns professores do programa não apostavam em mim, mas tinha outros que apostavam. E aí eu resisti, eu não desisti. Então, ser mestre doutor em sociologia não me retira de sofrer o racismo, mas me coloca no outro lugar, no outro espaço, na estrutura social, com a escolaridade diferente dos meus pais. E aí, tendo que vencer todo dia, o dia todo, esta filtragem. Então, por que eu estou falando isso? Porque a academia e no trabalho, no mercado de trabalho, é onde se opera de forma perversa o racismo, seja o racismo recreativo, o racismo estrutural, que é também a modalidade desse racismo estrutural. Ele não acontece de forma inocente. Ele não é inocente. Por que nós temos essa filtragem e essa dificuldade para estar dentro da universidade? Porque dentro da universidade, da academia, dos processos educacionais, é onde nós vamos construir conhecimento. Então, ocupar esse lugar, para alguns, é uma forma perigosa. Então, nós temos que enfrentar a piada, que não é só brincadeirinha, a degradação moral da pessoa negra, o discurso de ódio, cujo propósito é impedir que tenhamos acesso à oportunidade e recurso, e assim não conseguir ter um nível de respeitabilidade social. Então, inibir toda e qualquer capacidade de pensar criticamente, de propor outro projeto de nação, de apresentar para essa nação um outro pacto civilizatório. Não um pacto que não mostre as contradições e a violência que são as relações, que toma as relações raciais na sociedade brasileira. Então, nós precisamos nos qualificar, ter acesso a instrumento, ter acesso a conhecimento para ocupar espaço. E a verdade é que
que a gente está sempre se deparando, mas você não é uma pessoa qualificada, você não está bem preparado, você não acumulou experiência, né? E mais, nós não podemos ser bons, nós precisamos ser excelentes aonde nós estamos, porque qualquer falha, nós estamos na mira, né? Qualquer falha, nós não vamos ter apoio e nem tolerância. É por isso que minha mãe dizia que, mamãe, a professora não gosta de mim, tire 10. Mas 10 é difícil. Não tire 10, porque se ela não gostar de você, ela lhe tira 3, mas você ainda passa com 7. Então, dessa forma, a minha mãe, ela só é alfabetizada, ela só sabe escrever o nome dela, então foi dessa forma que ela nos criou. E o trabalho, como esse lugar de presença do racismo também, precisamos, então, bagunçar essa lógica da divisão do trabalho, de manual entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Dentro dessa divisão social, racial e sexual do trabalho, fica para nós, né, essa dimensão muito mais do trabalho manual do que o trabalho intelectual. Por isso, essa comoção toda, quando a gente pensou ações afirmativas na modalidade de cotas para entrar no serviço público, ou na universidade. Então, as pessoas, eu acho que isso é muito humilhante, isso não deveria ocorrer. Então, a gente precisa estar, para alguns, na sociedade brasileira, que partiram da perspectiva do racismo, no mesmo lugar, né? E qual é esse mesmo lugar? Por exemplo, para mulheres negras, é o de cuidadora e o trabalho doméstico, que é uma profissão, com todo o respeito que temos ao emprego doméstico, com ranço de servilismo e trazendo a naturalização das posições. A título de exemplo das violências, e o último caso daquele menino Miguel em Recife, filho de um negro, filho de uma mulher negra, a mulher negra empregada doméstica, a mãe da mulher negra empregada doméstica, e algumas pessoas que têm a cegueira, né, marcada da invisibilidade, das desigualdades raciais, que o lugar de criança não é no trabalho, ela devia não ter levado o menino para o trabalho, como se o caminho fosse reto e linear, nós tivéssemos todo o apoio de proteção social, de creche, nesse momento de pandemia, que ela pudesse ir para o trabalho. E fazendo esse trabalho, que para alguns não é, e outros serviços essenciais. Não é fácil fazer essa interpretação do Brasil, entender essas particularidades da escravidão moderna, de ser um país da periferia do capitalismo, de ter passado por quase 400 anos de escravidão, onde uma sociedade vai pactuar essa forma de racismo, onde ter o cativo, o escravo, ele era grande propriedade, né? Todos queriam ter escravo, inclusive os outros escravos que tinham conseguido sua liberdade, uma forma de evitar a reescravização era ter escravo, então essa mercadoria tão cara, um pacto de todos contra os escravos, então isso é o que vai operar no Brasil e deixa ranço de recriação na cena contemporânea, vejo desespero de alguns, principalmente classe média, a elite brasileira, de momento de pandemia, não poder contar com sua faxineira. Então, há, na verdade, essa escravidão que vai se alimentar, né, dessa principal mercadoria do escravo, uma sociedade que vai naturalizar desgraças históricas de horrores, um país que tem dificuldade de pregar e de grudar os processos democráticos pela marca autoritária, a abolição como esse acordo aí entre escravizados e senhores, que aí vai sobressair uma abolição inacabada, que foi incapaz de desencadear uma revolução nacional, uma democrática e agrária. Nós não tivemos uma política de reparação, mas, ao mesmo tempo, tivemos recursos para fazer uma aposta na política de imigração e não desse passado criminoso que foi a escravidão, apresentando para nós, por exemplo, uma política de educação para o trabalho, uma reforma agrária, outras coisas que nós poderíamos ter feito e ter mudado os nossos destinos e o rumo das nossas vidas. Então, negros e negras não fomos configurados como classe trabalhadora, ficava para nós tanto a dimensão da polícia, que é o que vai dar base ao encarceramento em massa, ou o assistencialismo, o coitadinho miserável, que precisa do assistencialismo, quando, na verdade, nós queremos oportunidade de trabalho. Nós queremos sair grudado a nós a condição de trabalhadores, né, de classe trabalhadora. Então, dentro dessa sociedade autoritária, vai sair esse Estado violento, que no Brasil é muito difícil furar esse bloqueio. As pessoas, olha, pessoas ativistas mesmo, da luta, os negros danados dos Estados Unidos. Aqui os negros mole, Maria, vocês são mole demais. Eu acho
que é preciso entender o nível de violência desse Estado e da polícia, né, que faz com que haja uma dificuldade enorme de bloquear, né, e até conseguir noticiar os casos de racismo e da violência que sofre a população negra nessa periferia deste país. Então, nós não contamos com mecanismo de pressão, né, com todo o peso junto às nossas autoridades. Então, sobressai mesmo um país campeão em desigualdade, com muita pobreza, com destituição mesmo nessa luta diária para sobreviver. E aí, no dizer da Maria Rita Kell, eu acho engraçado quando ela vai falar do livro dela, O Bovarismo Brasileiro, ela afirma que o Brasil, ele sempre quis ser o outro, né? Para alguns chama de complexo vira-lata, ou sempre ele quis ser francês no século XIX, americano, né? Norte-americano no XX. Então, ele sempre quis ser outro, mas sem nenhum esforço. Não faz nenhum esforço de mudança, mas quer se transformar, quer ser sempre o moderno, quer ser o outro sem abolir a escravidão. Demorou por demais reconhecer e garantir os direitos trabalhistas, sem diminuir as desigualdades de classe. Então, nós vivemos diante de um país que sequer tem unanimidade que é racista. E aí ganha corpo nessa cena, né, de autoritarismo e de fascismo, de que toda pessoa que está pautando esse tema, ele está mesmo com mimimi de pequena monta. Né? Então, foi por isso que eu não recusei vir hoje conversar com vocês, né? Porque nós precisamos entender da forma como são naturalizadas as hierarquias raciais e qual o peso dessa cegueira e dessa invisibilidade racial. Esse discurso de ódio, o medo, né, que tem segmentos dessa sociedade diante da desesperança e que usa a violência, e esse discurso de ódio que tem que encontrar um culpado, e o culpado vai ser sempre esses grupos que querem avançar, que querem políticas de ação afirmativa, que querem as mudanças, não só no campo das subjetividades, ou não é nem só da subjetividade, de uma pauta identitária. As subjetividades, aí eu estou aqui, eu vou mesmo aprender, construída e tecida numa cultura, não é? Há, na verdade, esse discurso de ódio. E aí nós vamos analisar de que forma esse passar da escravidão não é só herança, não é também recriação, e a prova disso está colocada no contexto contemporâneo, atual, do contexto da pandemia. E a gente percebe os estudos, o que estão se escrevendo, né, que quem é, na verdade, mais atingido? Claro que a doença é natural, mas a pandemia, quando eu decreto pandemia, eu vou estar tomando medidas sociais, econômicas e políticas e culturais. Então, a gente vem percebendo que esse grande agente invisível expõe ainda mais negros e negras ao desafio de encarar a morte diariamente. Em 2 semanas, a quantidade de pessoas negras que morreram por Covid-19, que duplicou aqui no estudo do Irapuan Santana, que ele escreveu um artigo agora em maio. Então, ele vem dizendo que de 11 a 26 de abril, as mortes do paciente negro, confirmada pelo governo federal, foram de pouco mais de 180 para 930, né? Quintuplicou. Então, os impactos dessa crise econômica em cenário novo do coronavírus, eu diria que vai reconfigurar o racismo estrutural, né? Então, nós vamos ter essa mexida com a pandemia da Covid, verificou-se maior impacto, está mesmo e escancarou as desigualdades socio-raciais, expôs os antigos e graves problemas sociais e econômicos, as fragilidades do nosso sistema de seguridade social, de serviços públicos debilitados, não é? Os dados têm revelado que os mais afetados, os casos de maior contaminação e mortes, estão na periferia, entre a população negra, os povos originários, que são os indígenas, e os povos e comunidades tradicionais. E aí nós temos tudo isso e nós vamos ter que viver e conviver com o racismo institucional dentro dos hospitais. Eu fico com muito medo, né? Eu sou diabética também, estou aqui nessa quarentena desde o dia 18 de março, com muito medo. Então, o racismo, ele se revela como um fenômeno planetário. Portanto, o Brasil, como outros lugares do mundo, a letalidade nesse novo coronavírus é maior entre as pessoas negras, né? Porque são mais vulneráveis social e economicamente. Eles estão entre a maioria dos empregados, dos trabalhadores informais, precarizados com baixo rendimento, extremamente pobres, que sobrevivem sem acesso a serviços básicos, moradias precárias, mais expostos a vetores de doença. Nós temos, né, doenças de incidência na população negra, né, como o diabetes, a hipertensão. Então, a soma de todos esses fatores concorrem para a maior dificuldade de também essa população cumprir o confinamento social, pois eles precisam ter garantido as necessidades básicas. Eu fui apresentada, eu sou gestora da política de igualdade racial do Estado do Ceará, e aí a gente
sabe das vulnerabilidades dos povos e comunidades tradicionais, dos quilombolas, dos ciganos, dos povos de terreiro, dos indígenas, para, né, e dizer assim, esse povo não se aquieta, o povo vive no mundo, mas vive no mundo atrás de quê? Procurando o quê? O que é que não tem garantido dentro de casa, como a cesta básica, ele tem que sair. Então, a gente precisa analisar tudo isso, que nós estamos diante, para mim, de uma experiência social fracassada, nesse modo como nós estamos organizados para produzir e reproduzir a vida, e que esse mundo vai ser reorganizado, e eu torço que a gente possa, né, tornar visível essa questão racial, entendendo que nós precisamos de uma nova forma de nos organizar, e que diante dessa profunda desigualdade econômica vai gerando um desalento, vai gerando um desespero que serve como base para essa indignação ou outras posturas. Nós estamos também com casos de suicídio dentro das aldeias indígenas. Então, eu considero que a questão racial é um nó no Brasil. A raça funciona como um fator de classificação dos seres humanos, denotando hierarquias raciais naturalizadas, um racismo silenciado para alguns, que perversamente afeta a vida das pessoas com violência nas relações interpessoais e nas relações institucionais. Eu considero que, historicamente, a pauta racial tem sido desprezada por aqueles que têm poder de decisão, tem sido desprezada pela academia como lugar da produção do conhecimento. E eu digo isso porque sou professora do curso de Serviço Social, da graduação e do mestrado, e sou coordenadora de um NEAB. NEAB é Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. E a gente sabe da dificuldade que foi pautar, que foi desde ter uma questão estrutural dentro da universidade, uma sala para funcionar esse nosso laboratório. Então, é desprezado pelo campo da produção do conhecimento, pelos economistas, pela mídia, os meios de comunicação, principalmente esse meio de comunicação de massa, que são fundamentais para reproduzir o imaginário social, e o imaginário que está posto é racista, foi desprezado pelo jurista, a gente tem dificuldade de acesso à justiça racial, e pela maioria do parlamento. Muito bem, eu acho que eu já disse algo que a gente já pode ter panos para a manga para a gente fazer o nosso debate. Muito bem. Então, nós vamos começar as rodadas de intervenções, né, dos colegas. A primeira pessoa que se inscreveu foi a Petrus. Professora Zelma, a gente aqui em Aracaju, a gente começou já, antes da gente ter tido essa questão da situação do Miguel e do João Pedro, a gente já tinha tentado desenvolver um estudo sobre racismo. Eu procurei uma muito amiga, uma doutora, que ela tem a fundamentação boa nisso, tanto na psicanálise quanto sobre as questões racistas, e a gente adotou aqui uma coisa que eu queria trazer de informação que eu achei muito legal. A gente está trabalhando, o nome do grupo é Psicanálise e Branquitude, porque o grupo é basicamente de brancos. Então não dá para a gente falar de racismo com branco, digamos assim, sem implicar-nos no processo de racismo que há no Brasil. Tem sido muito transformador e muito está abalando muito o grupo, né, desde o primeiro contato, porque normalmente o branco não se implica, mas é mais do que não se implicar. A gente está utilizando o texto da Maria Aparecida Silva Bento, que eu não sei se você conhece, que ela está trazendo para a gente um novo conceito de se colocar enquanto branco na sociedade, porque não dá para falar, quando você falou aquilo, que uma fragilidade se torna uma potencialidade, é esse o caminho que a gente está trabalhando aqui em Aracaju, na verdade é virtual, sobre o branqueamento como um processo inventado e mantido pela elite branca, né, com medo da perda de um poder que foi construído, inclusive, inconscientemente. Então, eu queria pontuar isso, porque, veja, é uma coisa que a Eleonora Vacareza, que é a nossa orientadora aqui, que ela é doutora nisso daí, o mestrado dela é da UFBA, né, da Bahia, ela está nos dando e está sendo um choque muito grande para todo o grupo que é majoritariamente branco, né, é que ela não está discutindo o racismo do ponto de vista do negro. Ela é negra, mas ela está trazendo para a gente a nossa posição enquanto brancos nesse processo de racismo. E isso está sendo muito impactante para a gente, e está sendo muito transformador, que a ideia do grupo é justamente essa, transformar, não porque o negro já sabe o que está acontecendo com ele, mas o branco tem esse silêncio que você trouxe, e que a gente silencia, de certa forma, porque é mais confortável, aspas no confortável, para a gente manter uma espécie de hierarquia, e a gente não ser prejudicado. E ela fala do eurocentrismo também,
porque o branco também tem esse problema. Ele quer ser europeu e ele não é europeu. Então existe um jogo de poder aí, muitas vezes inconsciente, que perpassa, e a coisa é tão da ordem do inconsciente. É aquela coisa, ela falou ontem uma coisa muito bonita, ela fez Pedro, ela fez o grupo. Você se diz não racista, mas você diz que tem amigos negros. Na hora que você diz que tem amigos negros, veja como já está inconsciente dentro de você o racismo. Porque você não diz só que tem amigos, você tem que dizer que são amigos negros. Então ela pontua isso, e é outra coisa que eu achei muito interessante para estar finalizando, é só porque também é uma discussão muito que eu venho tendo com ela. Ela tem me ensinado muito, por isso que o grupo foi criado. Tem me transformado muito enquanto pessoa, que o processo do grupo é de transformação pessoal, não é de discussão do outro, mas que a gente, enquanto branco, possa dar voz a todas as etnias, né? E aí a pergunta é, você falou muito em raça, e